Tudo bom, pessoal? Eu sou o Dr. Elton Fezan e você está no Universo Fezânico. E hoje é um tema que me agrada demais. A gente vai falar sobre direito educacional. A verdade é uma promessa que eu fiz quando eu fui no Desvendando falar de educação domiciliar, homeschooling. Então, a gente vai falar agora aqui um pouco mais sobre a legislação, mas se você quiser dar uma olhada na entrevista, vai lá na nossa playlist Desvendando e acompanha, que é bem legal. Vamos lá então falar sobre educação domiciliar? Será que rola? Vamos entender direito isso aí. Bom, pessoal, como eu já falei no Desvendando, a educação domiciliar ela não encontra resguardo na nossa legislação. Não existe uma maneira de você hoje ensinar os seus filhos em casa, não matriculá-los em uma escola, sem estar na ilegalidade, tá? A gente já falou alguma coisa lá no canal, mas aqui a gente vai aperfeiçoar. Mas eu vou trazer um filme bem interessante para poder ilustrar, porque aqui é o local que você aprende o direito de uma maneira leve. E o nome do filme é Capitão Fantástico. Dá uma olhada. Capitão Fantástico é um filme excelente que trata sobre um pai que estava ali criando seus filhos. Na verdade era o pai e a mãe, eles criavam seus filhos de maneira isolada na floresta e davam aulas ali para eles. Então, digamos que seria o extremo da educação domiciliar, né? Realmente isolados do mundo. E diferente do que pode se pensar, não eram pessoas fanáticas, na verdade eram pessoas inclusive antirreligiosas, né? Tudo leva a crer ali no filme que eles eram ateus, mas eles ensinavam seus filhos e, muito interessante, que no filme as crianças de um modo geral estão extremamente avançadas, são crianças inteligentes, são crianças com senso crítico, são crianças que sabem debater, inclusive são crianças que debatem alguns temas de maneira muito melhor do que as crianças que estão ali matriculadas dentro do ensino convencional, dentro de uma escola. They have hot dogs. What's cola? Poison water. E a verdade é que ele discute métodos alternativos de educação. Agora, isso é possível no Brasil? A gente tem que pensar o seguinte: no Brasil, a competência para legislar sobre educação é da União. Na verdade, a Constituição ainda abre uma exceção para que os estados e o Distrito Federal legislem concorrentemente com a União sobre educação em alguns temas. Agora, por que é tão importante para o Estado, para o governo, o Estado como um todo, né, como pacto social, guardar para si a educação? Só dele emana a legislação sobre educação. Inclusive, é da União que vem a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, nacional. Por que então o Estado guarda para ele essa questão da educação? Veja bem, na nossa Constituição, logo na abertura, a gente tem lá que o poder emana do povo e ele exerce esse poder elegendo os seus representantes. O povo, por sua vez, ele forma o Estado e uma pessoa jurídica de direito. Porque se você dá todo o poder para o Estado, você está dizendo que todo o poder é do povo. Mas existe uma pegadinha aí. Qual é? A educação precisa ser do Estado. Existe uma coisa, se você está chegando aqui agora e se vai prestar concurso, se vai prestar a prova da ordem, se você está estudando, é necessário você entender juridicamente que todo ordenamento jurídico é baseado no pacto social. Ou seja, imagina que subimos uma montanha, fizemos uma grande assembleia, uma grande reunião, e depois ali nesta reunião nós decidimos
como que a nossa sociedade ia ser. E escrevemos isto num papel ou numa rocha. Te lembra alguma coisa? 10 mandamentos. Pois é daí que vem o conceito de pacto social. Nós decidimos ali no pé da montanha quais seriam as bases da nossa sociedade. A palavra da lei! E é importante então para o Estado educar o seu cidadão para que ele não saia desta base. Por isso, voltando à questão da educação domiciliar, é necessário que o Estado, mesmo que permita que essa educação seja dada pelas famílias, ele precisa garantir que a educação que essa família está dando não é uma educação que vá romper com o pacto social. Percebe que a questão é um pouco mais complexa? Veja bem, entre outras coisas, a LDB também ela cria normas e regras para pedagogia, para o pedagogo, para a função, para a profissão de pedagogo, ou seja, os professores. Como que ele vai garantir que os pais sigam todas as diretrizes e todas aquelas indicações que ele impõe para um pedagogo? The kids need structure. They need to go to a real school. Quando você fala de reserva de educação para o Estado, para a União, os Estados federativos, o poder, você está falando que é do Estado as normas, compete a ele as normas que vão ser passadas para o povo, para que estes novos integrantes da população não tenham uma educação que venha romper com o pacto social. E é daí que vem a resistência a uma educação domiciliar. Tá, mas ela existe? Sim, ela existe. E qual que é a brecha? A brecha é quando o Estado não está dando conta de passar estas diretrizes. O Estado não está dando conta, não está cumprindo o seu papel de educar. E, falemos a verdade, o Estado brasileiro não cumpre o seu dever de educar. E quando cumpre, ele cumpre muito mal. Existe a educação pública e a educação privada. A educação pública, ela deveria passar para o cidadão todas as diretrizes, todo este pacto social e toda a base para que esse cidadão possa viver e crescer em sociedade. What we created here may be unique in all human existence. All the way to top. Bom, está muito, mas muito longe disso. Daí entra a brecha dos pais dizerem: eu consigo fazer melhor. E em regra, ele consegue. Our family. O problema é, ele consegue preparar o filho para todo o desenvolvimento, mas ele consegue preparar esse filho também para cumprir com o pacto social? Na maioria das vezes sim, mas nós sabemos que a gente não pode entregar a boa sorte de todos os estudantes, a boa fé da coletividade. Unless it comes out of a book, I don't know anything! Sempre existem as exceções, e as exceções ruins. Por isso, o Estado precisa fiscalizar. Mesmo na educação privada, existem brechas. Nem sempre ela consegue ter uma qualidade que ela está vendendo. E mesmo quando ela consegue, nós temos aí o percalço do custo. O Estado, quando não fornece educação, ele está não só deixando a brecha educacional ali do seu dever constitucional de educar, como ele também está privando aquele educando, as famílias, de oferecerem uma educação de qualidade para o seu filho.
Porque se é obrigatória a educação, e ela também está na nossa Constituição, está no ECA e está na LDB. Se ela é obrigatória, em que momento, além de ser obrigatória, ela é deficiente? Em que momento a família vai poder, então, fornecer a educação e dar para aquele educando, para o seu ente, né, familiar, a oportunidade de concorrer de uma maneira mais justa dentro da sociedade? Então, respondendo à legislação, educação familiar, ela é possível? É por conta de brechas que o Estado dá. Está em votação? Está em votação, mas ainda não é aprovado. Então, ela, neste momento, aqui que nós estamos falando, em julho de 2020, ela ainda é ilegal. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. Existe defesa para que você consiga implantar uma educação domiciliar? Existe defesa. Qual que é a defesa? A negligência do Estado, a falta de entrega daquela obrigação educacional. Bom, apesar de existir defesa, se você sofreu um processo por estar ensinando seu filho em casa e ele não estar matriculado numa escola, se você sofrer esse processo, como não existe base legal para esse tipo de educação, necessariamente o juiz vai ter que decidir de mandá-lo de volta para a escola. Wherever you are, stay there. You show up, I will have you arrested. Esperamos, sinceramente, que em breve essa realidade mude, mas no momento é o que nós temos. O jeito é a gente fazer aquilo que a gente chama de grupo de pressão social. Quanto mais pessoas aderirem, quanto mais pessoas questionarem, quanto mais pessoas lutarem judicialmente pelo seu direito, mais próximo nós ficamos de mudar a legislação. Neste momento, o STF suspendeu todas as ações contra pessoas que estão com processo, que estão sendo processadas por conta da educação familiar, porém, não acredito que a decisão seja muito diferente do que temos hoje. Acredito sim que o projeto de lei de educação domiciliar vai avançar, vai ser aprovado e aí, com segurança, com apoio pedagógico e de uma maneira legalizada, nós poderemos dar uma educação melhor para os nossos filhos. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí também a sua curtida e acompanhe. Toda semana nós temos 3 vídeos, um de consulta, outro falando de princípios, de assuntos mais polêmicos, sempre com um filme para a coisa ficar mais leve. E na sexta-feira, não perca, a gente tem o papo jurídico, o papo de advogado, chamado Gravata Frouxa. Fica com a gente, meu nome é Dr. Aldo Fezani e você está no Universo Fezani. Abraço. Você pode melhorar a vida de milhões de pessoas só compartilhando conhecimento. Dê o seu apoio com like e faça essa informação circular para o maior número de pessoas. Nós sabemos que o conhecimento liberta.